Olá, estamos ao vivo para mais uma live do Saber Infinito, podcast da Casa do Saber Rio. Abrindo aqui, vou escrever o título da nossa live de hoje. Olá a todos. Vou colocar aqui o tópico da nossa live de hoje, que vai ser humor e política. Vamos entrando, convidem os amigos. Deixa eu só adicionar nosso convidado por aqui. Aceitei a solicitação. Oi, Beto, tudo Alô, bem? tudo bom? Você está me escutando? Tá me escutando? Tô escutando Ah, bem. que bom, que Tô, bom. tô. Que bom, boa Tudo noite para certo? você. Tudo bem, Breno? Tudo tranquilo. Tudo bem. Bom, prazer aí, obrigado por aceitar o nosso convite para conversar. Obrigado a vocês por ter feito o convite. Legal. Bom, gente, então hoje vai ser mais uma live na nossa série do Saber Infinito. Eu sou Breno Paquelê, sou professor da Casa do Saber Rio. Beto Silva é humorista, escritor e tantas outras coisas. E a gente vai conversar hoje sobre humor e política. Eu acho que valia a gente começar o nosso bate-papo, né? Aqui, falar um pouquinho sobre. A gente vai falar sobre vários tópicos hoje, mas falar um Claro. pouquinho sobre época de Caceta e Planeta, né? Que a gente sabe que fazia muito sucesso pela irreverência, pelas críticas políticas sem censura, né? Por não ter um compromisso tão grande com o politicamente correto. E queria saber de você o que cá e como você vê essa mudança. Olha, o Cacete Planeta fez muito sucesso por vários motivos, né? Dentre eles, esses que você colocou, mas a irreverência, que a irreverência é uma palavra-chave, né, para o humor, né? E a gente realmente era bastante irreverente naquela época, no sentido de virar as coisas de cabeça para baixo, não respeitar muito as ideias vigentes, né? E realmente isso era uma coisa que a gente sempre teve como um ponto bastante forte. A política, que a gente realmente fez muita piada de política, mas o humor, o programa não era centrado na política, né? Ele tinha muita política, a gente brincou muito com política, mas a gente fez um monte de outras coisas. Dentro da política, que a gente realmente trabalhou muito com isso, e a gente teve uma carreira longa e falou de todos os presidentes, né, que estavam em exercício, desde o Collor, que a gente falou um pouco. Eu me lembro de uma matéria que a gente fez lá em Brasília, fui até eu e Bussunda, que a gente foi vestido com um vestido Tomara que Caia, no caso da época do impeachment do Collor. Me lembro bem dessa matéria. Depois a gente também brincou muito com Itamar, com o Fernando Henrique, 8 anos, com o Lula, 8 anos, e com a Dilma já no outro programa, não no programa no Cacete Planeta Urgente, né, mas no Cacete Planeta Vai Fundo, que foi o programa que a gente fez depois. E a gente também, em termos de política, não era tão sem censura assim quanto você falou, né? Às vezes a gente tinha algumas questões internas, né? Discutia certos quadros. Nada que eu me lembre foi muito sério, mas tinha quadros que você realmente tinha que conversar, que não iam ao ar, né? Não era tão, afinal de contas, era a TV Globo. A TV Globo também tinha seus interesses e tal, e a gente sempre conversou, discutiu essas questões. Mas acho que outras coisas, além disso, e além da questão do politicamente correto, que eu vou falar já já, foram importantes para a gente ter feito sucesso, né? Eu acho que as paródias, que é uma coisa que nosso humor era muito, né, muito baseado em paródias de novela, paródia de comercial, paródia principalmente do jornalismo, a gente fez muito jornalismo. O fato da gente ter ido para a rua, que ninguém tinha feito humor na rua. Acho que nós fomos os primeiros a fazer humor na rua, de falar com o povo, o tal do povo, o telefone está tocando aqui, mas vai parar já. O povo fala, os problemas do home office, né, dessa nossa fase. E ainda liga para o fixo, né? Não, isso é telemarketing. Ah, tá. Certo que é telemarketing, né? O telefone fixo hoje só serve para telemarketing e ligam para você da cadeia para tentar alguma coisa. Só para essas É duas verdade, coisas. verdade. Mas a gente mantém o telefone fixo.
Então, acho que eu estava falando das outras coisas, né? Paródias de novela. A gente fez muita coisa, foi para a rua. E eu acho que depois, hoje, muitos anos depois, ficou muito marcado as pessoas falarem assim: o programa era politicamente incorreto, etc. Era politicamente incorreto, claro que era. Não vou negar que ele era, mas não era isso que marcava o programa. Não. Ninguém ligava a televisão na terça-feira para dizer: vou assistir o Cacete Planeta porque ele é muito politicamente incorreto. Não. As pessoas ligavam para ver a novela, a paródia da novela, para ver o Seu Creyson, para ver o Tabajara, várias outras coisas. Agora, a gente era politicamente incorreto porque, naquele tempo, isso não era uma agenda tão forte assim. Já existia. O politicamente correto é bem antigo. Essa questão, essa discussão sobre politicamente correto é bem antiga, é dessa época. Mas não era uma coisa que estava tão presente quanto está presente hoje em dia. 20, 30 anos depois, né? Porque esse é o tempo que passou desde essa época. A gente, quando começou a fazer humor na faculdade, começou a fazer revista, a gente estava saindo da ditadura. A gente é antigo, né? Estava saindo da ditadura militar, que o Bolsonaro diz que não teve, mas teve. E tudo era proibido, né? Então, quando a ditadura acabou, foi uma catarse, né? Todo mundo saiu enlouquecido, e a gente também, nós éramos jovens, estávamos fazendo humor, aí a gente pisou na jaca mesmo, foi direto e fez um humor. O humor da revista Caceta Popular, ele era bem pesado, assim, ele era bem politicamente incorreto. E isso não era considerado na época uma coisa negativa, ao contrário, isso era ponto positivo. Por quê? Porque as coisas mudam, a história, né, anda para frente, muda, os tempos são outros. Quando a gente começou a fazer o programa na TV Globo, a gente levou um pouco desse espírito iconoclasta, né, irreverente, para frente das câmeras. Mas a gente estava numa TV aberta, na frente de milhões de pessoas, então a gente, obviamente, já tomava cuidado com alguns assuntos, mas certamente no início o programa era bastante politicamente, tinha muita coisa politicamente incorreta. Não como não era uma questão de ordem, era natural, era normal, era assim naquele momento. E com o passar do tempo, essa discussão começou a se travar mais na sociedade e coisa e tal, e certamente a gente começou a parar de falar de certos assuntos. O programa teve uma trajetória enorme, né? Foram mais de 20 anos no ar, né? Ele começou em 91, ele saiu do ar em 2010. Então, toda essa trajetória aí, a gente vai mudando, né? Essa questão do politicamente correto foi mudando. Para você ver como essa questão do politicamente correto é antiga, nos shows que a gente fez, até antes do programa, antes do TV Pirata, que a gente escreveu TV Pirata, a gente tinha 2 números no nosso show que tratavam dessa questão do politicamente correto. Um eram as marchinhas de carnaval politicamente corretas, que a gente entrava no palco um negro, um índio e uma mulher, não me lembro, e cantava as marchinhas famosas. Eu me lembro do Cabeleira do Zezé, que aí a versão politicamente correta era diferente. Era: olha a cabeleira do Zezé, se ele for é uma questão dele, ninguém tem nada a ver com isso. E era isso. E o outro quadro, que tratava desse assunto também, era a Piada em Debate. Esse quadro foi, na época, bem famoso, que a gente botava uma piada, a gente encenava uma piada no palco, e aí entravam também a Bussunda, num papel maravilhoso, que era uma socióloga da Unicamp de Campinas, que ele falava: eu sou da Unicamp de Campinas, e o negro, que era o Hélio, e discutiam a piada, faziam críticas. Então, esse quadro depois a gente reescreveu, ele tirou do palco, escreveu e foi ao ar no TV Pirata, em 1990. Você vê como essa é uma questão que vem lá de trás. E a gente, né, foi mudando, porque as coisas mudam, a gente muda, o programa muda, algumas piadas que devem ter ido no início. Outro dia eu revi o primeiro ano, passou no Viva. Algumas piadas a gente parou de fazer depois. São de época, vamos dizer assim, né? E o que mudou? Isso é uma questão que mudou, essas discussões, que são discussões normais, que a sociedade está sempre travando, que está sempre mudando.
Dois exemplos muito clássicos é o palavrão, que era uma coisa impensável de se falar, ou num palco, ou na TV, e hoje super natural, e as pessoas falam palavrão hoje em dia tranquilamente. Então, o politicamente correto é uma coisa que foi mudando essas questões, né, de preconceito, etc., com todas as suas polêmicas e questões difíceis e complicadas de se travar que tem dentro desse universo aí. Por exemplo, o cigarro, antigamente todo mundo fumava em avião, e hoje em dia ninguém pensa nisso. Então, só as coisas mudam, e é natural, e a gente vai se adaptando. Mas uma coisa que mudou, muito fortemente do nosso tempo para hoje, foram as redes sociais. Não tinha redes sociais. Isso foi uma mudança absurda, né? A gente, hoje em dia, qualquer pessoa faz piada. O humorista não tem mais o monopólio da piada. A gente tinha o monopólio da piada. Qualquer piada era a gente que contava, porque o máximo que você podia contar era para o seu amigo, né? Quem contava para todo mundo era a gente. E hoje é o estouro, todo mundo faz piada. O meme é uma coisa, é uma realidade e tal. Então, o humorista, ele tem que se aprimorar, ele não pode fazer a primeira piada, né? Ele tem que fazer a melhor piada. Verdade. E você via com relação a quando vocês tocavam em tópicos políticos, como você via a reação na época e como você vê a reação hoje? Você vê uma diferença grande também de reação do público? Eu acho sim, essa questão das redes sociais é fundamental para essa resposta, porque na época, como eu falei, você fazia piada e a reação era difícil de você perceber, na verdade, né? Uma única coisa que você podia perceber e o Ibope ontem foi baixo, a gente falou demais de política, mas o Ibope não correspondeu, era uma forma de você saber, não agradou de alguma forma. Ou se você estivesse andando na rua, um cara te falar, ontem você falou mal do político que eu gosto, alguma coisa desse tipo. Hoje não é assim, hoje você imediatamente você sabe, porque você vai no Twitter e o Twitter está lá sentando o cacete, ou dividido ou não. Então hoje isso é muito, muito mais rápido, direto, e naquele tempo não era. Então, na verdade, a reação das pessoas, como as pessoas pediam cada vez mais, eu acho que as reações eram muito positivas. Né? Hoje parece que não dá para passar ileso mais disso, né? Se fizer uma crítica, sempre vai ter alguém que vai bater e isso vai ter, de alguma forma, vai te alcançar, né? Com as redes sociais, vai te alcançar e é pior que isso. Você pode estar fazendo um showzinho para seus amigos, alguém filmar e isso ir no ar e te cancelarem, no final das contas. O negócio é confuso. Né? E você acha que o humor perde com isso, com esse novo formato? Não acho que perde, porque eu acho que o humor está sempre se renovando, ele está sempre se adaptando. Eu acho que o humor ele tem que se adaptar. Tá? O humor não depende desse tipo de coisa para existir. O humor ele está espelhando a sociedade, sempre está espelhando a sociedade, de alguma forma ou de outra. Ele vai fazer ele vai perceber, ele tem uma visão humorística de tudo que está acontecendo. E ele vai entender que se ele fizer certas piadas, ele está diminuindo o público. O humorista pode até querer, não, eu quero esse nicho, eu quero ser politicamente incorreto porque eu quero pegar a galera que acha que isso é bom. Obviamente, ele vai ter que aguentar a galera que acha que isso não é bom. Né? Então, eu acho que o humor está sempre se adaptando aos novos tempos, da maneira que for, né? A gente, quando fez o programa, durante a maior parte do programa, era TV aberta. Era um canal de linha, era um canal de sentido único. Hoje não é. Hoje você tem os dois sentidos, vários sentidos, né? Então, a coisa é muito diferente. Mas acho que o humor tem que se adaptar. O humor também já foi lá atrás. Você não podia fazer um monte de coisa, não podia falar de um monte de coisa, tudo era tabu, alguns tabus foram quebrados. Eu falei do palavrão, não podia falar palavrão, aí vem Andercy Gonçalves e fala um monte de palavrão e todo mundo acha o máximo, e tem gente que odiava também. Você vai se adaptando, eu acho que o humor tem que se adaptar. O politicamente correto é uma discussão importante, que tem exageros, claro, assim como tem exageros do outro lado, e é normal que tenha exageros. Toda discussão desse nível que vai ter exageros, vai colocar questões que
não sei se são questões importantes ou não. Quando não é importante, cai. Quando é importante, fica, entendeu? Então, hoje em dia, é muito difícil alguém fazer uma piada racista, coisa que se fazia na década de 40, sei lá, com maior tranquilidade. Hoje não faz por vários motivos. Não é só porque o outro lado não quer escutar, mas porque você, humorista, não quer falar. Você não acha graça, sabe? Não Piada de cabe menino do mais, né? humor. Você mesmo não acha graça. Coisa que talvez você achasse graça há 20 anos atrás. Hoje eu não acho a menor graça em certas piadas que já achei. Hoje eu não acho. Porque é normal, você vai mudando, né? E você, qual papel você enxerga no humor de passar recados ou passar uma visão política para a população menos informada, uma população que tem menos consciência política? Entendi. Ó, eu acho, isso aí é uma coisa que tem várias, né, opiniões sobre isso e tal. Eu acho que não é o papel do humor esse. Não é o papel do humor. O papel do humor é fazer divertir, é fazer rir, é dar uma visão diferente, humorística das coisas. Isso pode ser um efeito colateral do humor, mas não é o papel dele. Eu não acredito em humorismo com causa. Você não vai fazer humor porque você tem uma causa que você quer defender, né? Eu acho que isso não é legal, assim, porque eu acho que a única causa do humorista é causar risada, na verdade, é fazer as pessoas rirem. O seu objetivo é fazer as pessoas rirem e pensarem um pouco, mas o objetivo final é tirar graça das coisas, entendeu? E eu acho que existe o tal do efeito colateral que acontecia muitas vezes, né? Do cara, ele vê uma piada, e eu sabia disso, isso acontecia. Se o cara via uma piada no programa, ele sabia que aquilo era engraçado, mas ele não sabia por que aquilo era engraçado. E aí ele ia tentar entender, perguntava por que foi. Aí ele começava a compreender. Mas não era o objetivo da gente fazer isso, mas isso mas a piada causava isso, né? E o que faz uma pessoa rir, você sabe lá o que é. Às vezes você faz a piada com intenção e a pessoa ri de outra coisa, completamente diferente. Eu me lembro que tinha uma empregada, trabalhava lá em casa, e ela adorava o programa, ela puxava um pouco meu saco, mas ela dizia que adorava o programa. E toda quarta-feira de manhã eu perguntava para ela: o que você gostou do programa ontem? Aí ela falava uma coisa tipo assim: eu gostei do gatinho. E eu passava o dia inteiro tentando lembrar onde é que tinha um gatinho, alguma coisa parecida, que fez ela rir. Então, o que faz rir, às vezes, não é exatamente o que você queria que fizesse. E você se lembra de algum personagem que nasceu com um propósito e acabou ali com a interação do público, vocês seguindo com ele com outro caminho? Eu acho que alguns personagens foram assim. Tem umas histórias legais de personagens. Assim, alguns personagens a gente criou para ser um quadro e fez sucesso, e ele acabou virando, né, um quadro muito bom. Tem um exemplo que é muito clássico, assim, que não é de um personagem, mas é de uma coisa que era muito importante no programa, que eram as organizações Tabajara. A gente fazia muita paródia de publicidade, muita. E eram ótimas, assim. A gente gostava, fazia muito sucesso, porque as pessoas viam o anúncio, depois viam a piada do anúncio, né? Tal. Mas a Globo começou a ficar preocupada, porque você estava meio que sacaneando, diria ela, você está sacaneando as marcas, e isso é o nosso ganha-pão, né? As marcas são fundamentais, então a gente não podia mais falar de marcas, ou brincar com as marcas. Isso foi um problemaço, mas como é que a gente resolveu? A gente criou uma marca própria, que é uma marca geral, que todo mundo que podia falar à vontade, que eram as organizações Tabajara. Foi o Tabajara, e a gente começou a fazer devagarzinho esses produtos Tabajara, que eram produtos ruins, que foi um sucesso tão estrondoso que até hoje a palavra Tabajara virou um adjetivo, mais do que tudo virou um adjetivo. Volta e meia no jornal, alguém fala: isso aqui é muito Tabajara. Gilmar Mendes cansa, não é um bom exemplo para ser citado, mas ele cansa de falar nisso. Agora, um exemplo bom: outro dia o Gabeira, não sei o que é Tabajara. Eu fico lisonjeado que uma palavra que a gente uma expressão, né, que a gente bolou lá atrás, virou um adjetivo. Daqui a pouco está no Aurélio, se Deus quiser.
né? É verdade. E virou até. Tinha um clube de futebol também que vocês criaram, né? O Dentro do clube era o quadro, né? pior time do mundo, era o pior time do mundo, que a gente criou. Eu acho que a gente fez também um quadro que fez muito sucesso, e era o Marrentinho, que o Bussunda fazia, eu era o Vantuírson, que era um cara mais experiente, tinha a Vaca, que era uma vaca de verdade, que a gente botava uniforme, aí tinha uns personagens que não tinham fala, mas era o Pirata, que era um cara que não tinha uma perna, né, que era perna de pau, e tinha que mais, nem me lembro mais, o legal é que o Tabajara Futebol Clube, se você for pesquisar, você vai ver quantos times de pelada existem com o nome Tabajara Futebol Clube hoje em dia e com uniforme amarelo e lilás, né? Lilás, é. As minhas camisas estão aqui, elas valem até uma grana se eu vender. As pessoas curtem. Legal. E como é que era o processo de criação de vocês? Quem ia mais por qual caminho ali dentro disso? A gente começou fazendo jornal e revista, né? No caso a Caceta Popular, e o Planeta Diário se juntou para fazer um show, na verdade, e aí a partir daí começou, quando foi para a televisão, começou a trabalhar junto. A gente tinha um processo que era o seguinte, a gente se juntava de manhã, nós 7, e cada um trazia as suas ideias e discutia na mesa, um quebra-pau, uma coisa impressionante, que às vezes as pessoas passavam do lado de fora e achavam que o grupo tinha acabado, porque estavam brigando. E aí, depois que a gente anotava tudo e chegava à conclusão das piadas que a gente... Obviamente que aí também a gente tinha alguns colaboradores, né, um grupo de colaboradores que mandavam quadros também, a gente analisava e quebrava o pau em cima dos quadros deles também. E aí a gente dividia em 3 grupos para escrever os quadros, né? Os grupos eram meio fixos. Era o Marcelo e o Hubert, era um grupo. O Cláudio e o Reinaldo era o outro grupo e o outro era eu, Bussunda e Hélio. O Cláudio e o Reinaldo faziam uma redação final. Então, na verdade, eles pegavam já os textos prontos para dar uma última burilada. Isso, obviamente, depois mudou, né? Quando o Bussunda se foi, eu passei a fazer a redação final com o Cláudio e o Reinaldo foi escrever com o Hélio. O Reinaldo não quis mais fazer a redação final. Mas eram fixos esses 3 grupos. Esses 3 grupos não revezavam, não. Eu nunca escrevi com o Hubert naquela época, eu fui escrever depois. E eu já tinha essa coisa de escrever com Bussunda, de escrever com Hélio, a gente já tinha uma química ali de escrever junto. Mas no final, a gente sentia que existia um estilo que era do grupo, não era de cada um. A gente, quando escrevia para o Caceta, a gente escrevia naquele estilo do grupo que a gente foi criando aos poucos, sem grandes... né, uma coisa que foi surgindo naturalmente. Quando cada um escreve sozinho, tinha um estilo até próprio, diferente. E essa é uma dificuldade para todo mundo, quando escreve sozinho, de tentar fugir do estilo Caceta Planeta, que é muito forte, que ficou muito... né? Então esse era mais ou menos o esquema. Como a gente também gravava o programa, então isso era meio fixo na semana também. A gente, na verdade, gravava às segundas e terças, o programa ia ao ar na terça, a gente gravava na segunda, que ia ao ar no dia seguinte, era uma coisa muito em cima mesmo, e na terça, quadros mais... que eram mais... podiam entrar em qualquer hora, tal, né? Não tinha data. E isso propiciava a gente, na segunda-feira, como nós éramos que escrevíamos, lá no estúdio, quando acontecia alguma coisa, criar alguma coisa muito rápida e encaixar no programa do dia seguinte, que dava uma atualidade enorme ao programa. Até na terça-feira a gente conseguia encaixar, mas não com gravação, aí com imagens de arquivo, alguma coisa desse tipo. Então o programa tinha essa atualidade forte, brincava muito com a atualidade. É uma outra mudança também que eu posso falar, que é essa questão da atualidade, porque a internet ela tem o imediato ou ela tem a tal do perene, né? Você não tem um meio termo, né? Quando os quadros, sei lá, do Porta dos Fundos são para durar muito tempo. É difícil você fazer um quadro. Não é interessante na internet você fazer um quadro que vai fazer uma piada agora e amanhã já não vale mais. Ele tem duração muito curta.
E naquele período, como a TV aberta, você via, a atualidade era o grande negócio. A gente ficou expert em atualidade, né? Então, e aí na quarta, na quinta e na sexta, a gente escrevia. Normalmente, na quinta, a gente fazia os quadros que a gente chamava de atualidade, né? E na quarta, a gente fazia quadros menos atuais. Então, de quinta para terça. Mas como a gente, na segunda, a gente ainda podia colocar, acrescentar, mudar alguma coisa, a coisa ficava bem atual. Era mais ou menos esse o esquema do Cacete Planeta Urgente, né? Bem intenso, né? Intenso, muito intenso. Mas a gente levava tranquilo, fora as viagens. E vocês ainda, nesse período ainda faziam, então vocês se apresentavam em shows também nesse período? Não, aí essa foi a questão. Quando a gente fazia a revista, fazia o jornal e foi chamado para fazer um show por um cara, Paulinho Albuquerque, que é um grande produtor musical, que também já foi, logo depois do Bussunda, um drama que pouca gente soube, mas foi junto, foi até por conta, provavelmente, da morte do Bussunda. O Paulinho chamou, ele era programador de uma casa chamada Jazz Mania, que funcionava ali em Ipanema, era muito famosa na época, ali no Arpoador, e ele chamou a gente para fazer shows de jazz, óbvio, pelo nome, mas na segunda-feira ele falou, tem um horário na segunda, que é um horário muito alternativo, vocês não querem se juntar para fazer o show? Caceta Popular e Planeta Diário. Aí a gente falou, show, pô. Eu nem conhecia ele, né? Ele gostava das revistas. Falei, pô, mas a gente nunca fez show. Não, mas ele acreditava mais na gente. Ele falou, não, vocês vão conseguir. Ele acreditava mais. Aí a gente compôs um monte de música, chamou um amigo, Mushebab, que era compositor. Eu morava junto com o Cláudio e com o Bussunda. A gente compôs um monte de música ali naquele apartamento, e outros, o pessoal do Planeta também, etc. A gente fez esse show que foi um sucesso estrondoso lá no Jazz Mania. Foi um cult, que não existia essa palavra na época, mas foi. Todo mundo assistiu e tal. Tanto que depois ele foi para o Ipanema, depois ele foi para o Canecão, que era um teatro. O Canecão era enorme. Aí o Boni viu e tal. E o show, na verdade, iniciou, vamos dizer assim, a nossa carreira de atuação, né? A questão da televisão veio posteriormente, porque a gente também entrou na televisão para escrever, a gente entrou para escrever o TV Pirata, entrou como autor. Quando o TV Pirata acabou, por conta de uma novela, né, essa história longa lá da Manchete, Pantanal, que acabou com a programação da Globo, eles mantiveram a gente e pediram para fazer projetos. A gente fez um projeto que era com a gente na frente da tela, que era essa história, já era o Cacete Planeta, o embrião do Cacete Planeta. No carnaval do ano seguinte, o Boni chamou a gente, corajoso, chamou a gente para fazer um camarote lá na Sapucaí, e a gente foi, provavelmente porque a gente não tinha ideia do que a gente estava fazendo, porque é uma loucura total, ao vivo, nunca tinha feito, nunca entrevistei ninguém, eu vi uma imagem outro dia entrevistando o Caetano, pô, como é que eu fiz aquilo? Não sabia nada, e foi boa a entrevista, acho que a ignorância produz coisas boas, você não tem noção do que está fazendo. Aquilo foi um sucesso danado, foi muito bem, e aí a gente foi para frente das câmeras, só que nesse primeiro ano foi o Dores para Maiores, que era um programa que a gente tinha metade desse programa. E durante alguns anos a gente fez o programa, depois do Dores, aí realmente foi o Cacete Planeta Urgente, que ele foi mensal. Nessa época do mensal, ele era maior, né? Ele tinha quase 45 minutos de arte, né? Que eles chamam, mas dava para fazer show, né? Porque, de alguma forma, um programa por mês é muito mais tranquilo. Em 98, o Daniel Filho passou a ser o diretor de programação lá da Globo, e ele chamou a gente para conversar e falou, por que vocês não viram semanal? O Boni diz que ele era contra. Toda entrevista que o Boni dá, ele diz, não, eu não queria, não. Ainda bem que... O Boni foi super importante para a gente, mas nesse caso foi legal ter ido para o semanal. Quando a gente começou a fazer o semanal e entrou nessa rotina que eu contei agora, era impossível fazer show. Não dava, não tinha a menor condição. Então a gente parou. Aí, a partir de 98, a gente parou de fazer show. Foi retomar no ano passado, que a gente fez um show para homenagear os 30 anos do grupo. Né?
E o fim do programa, você vê relação com a morte do Bussunda? Você acha que acabou realmente um ciclo? Como foi esse processo? Ó, eu acho que tem a ver os dois, mas eu acho que é mais o fim de um ciclo. É óbvio que a morte do Bussunda contribuiu bastante para isso, mas depois que isso aconteceu, a gente ainda ficou 4 anos no ar, que é um período grande, né? Muito programa É. não dura esse período, né? Ficamos ainda até 2010. E quando a gente saiu teoricamente por um pedido nosso, tá? Exatamente porque a gente sentia essa desgaste do programa, né? Do desgaste de um programa que estava direto em ação há não sei quantos anos, muitos anos, sem parar muito para pensar, e a gente pediu para parar para repensar o programa. A ideia era essa. Também tinham desgastes internos grandes que a gente também tinha que tratar, de equipes, etc, etc. Agora, eu não sei se a gente não tivesse pedido, se a gente não teria Não sido teria um pedido, saído. né, para vocês. Talvez, porque a televisão é uma coisa que, É né, dinâmica, né? dinâmica, não tem como. E a gente era um sério candidato a sair. A gente precisava realmente fazer uma reciclagem, de alguma forma, porque sempre, aquilo que eu falei no início, as coisas vão mudando, né? E as suas piadas, que no início eram totalmente novidade, era totalmente não novidade mais, porque todo mundo já conhecia, já sabia, o estilo já era mais do que conhecido, imitado, inclusive. Muita gente começou a fazer humor por causa, eu sei disso, por causa da gente, que eu acho legal, me orgulho disso. É. E a gente. Mas eu acho que. Agora, a morte do Bussunda, obviamente, foi um baque absurdo para a gente, não só porque a gente é profissional, mas até pessoal mais ainda, né? Porque eu era muito amigo do Bussunda, o Cláudio, todo mundo era muito. A gente era muito amigo também. A gente não era aquele cara que se encontrava para gravar. A gente se encontrava para gravar e depois viajava junto, entendeu? Quantas viagens a gente fez juntos, criou os filhos juntos, sabe? Eu estou aqui em Petrópolis, eu tenho uma casa aqui, o Bussunda também tem uma casa aqui, a gente estava junto aqui sempre. Então, foi um baque pessoal muito grande. Dentro do grupo, o baque foi porque deu uma desencontrada numa química que a gente tinha, uma química, uma coisa que funcionava muito bem, esses pequenos grupos dentro do grupo, essa coisa. Isso deu uma enrolada até, não que assim, então, o Bussunda era o líder do grupo? Não, o Bussunda não era o líder do grupo. O grupo nunca teve um líder muito explícito assim, né? Tinha algumas pessoas que tinham umas opiniões que eram muito fortes, todo mundo tinha opinião forte pra caramba. E por isso que as brigas eram grandes. Mas o Bussunda era um cara muito importante ali, porque mesmo que ele não era um cara falastrão demais, mas todo mundo parava para escutar. Quando ele falava, todo mundo parava para escutar. Era uma voz muito, apesar da maluquice, o Bussunda era doidão, não sei o quê, era mesmo, não sei o quê, mas ele era sensato pra caramba, ele tinha posições muito interessantes e todo mundo escutava muito. Era um cara que as pessoas escutavam. A gente não teve mais esse guru ali, parecia um Buda, né? Essa voz, né? Essa voz. E deu uma desencontrada, que a gente logo depois se aprumou, mas eu acho que isso foi importante, sim, para dar uma mexida. Eu acho que o ano foi 2006 a gente tocou, né? A gente nunca tirou o programa do ar, que foi uma coisa, né, hercúlea, porque quando ele morreu a gente tinha coisas gravadas, teve um especial, depois tinha coisas já gravadas. A gente voltou a gravar um tempo depois, mas já tinha um estoque. Material. E a gente fez porque a gente é profissional, né? Mesmo sofrendo, você faz humor, você sabe o que é engraçado. Você está triste, mas você sabe o que é engraçado. Acho que tem muita história de humorista que é deprimido, que é triste, etc. É uma coisa que existe. Em 2007, eu acho que a gente ainda não se encontrou. Em 2008 foi um ano muito bom. Todo mundo falava. A gente realmente criou várias coisas legais. Até um personagem meu, que era a Carajete Love, que foi um personagem que fez muito sucesso na cantora de axé, foi criado em 2008, depois do Bussunda. E outros personagens foram criados naquela época. Algumas novelas que fizeram muito sucesso, que são lembradas até hoje, foram depois desse período.
Mas é evidente que a gente que aquele humor você já estava se esgotando ali. Alguma coisa você já sabia. A gente, quando você tem que fazer um programa por semana, você usa de vários truques, e esses truques já eram conhecidos, entendeu? Você começa a fazer uns produtos Tabajara que já não são tão bons assim. Tal. Mas é porque o que a gente vai falar? Completar o programa. Ah, mete um Tabajara. Esse que é ruim, entendeu? Aí não é. Entendi. Essa é que é a questão. E aí, então foi meio assim. E como foi essa reunião para esse show de 30 anos? Qual foi a sensação e como foi Não, esse processo? a gente achou muito legal, assim, a gente curtiu muito. Foi no ano passado, a gente voltar aos palcos, porque muita gente não entendia muito bem, porque não sabia dessa vertente, por incrível que pareça, não sabiam que a gente tinha essa parte, porque conhecia do programa, conhecia da televisão, o que esses caras da televisão vão fazer no palco? E a gente começou um pouco a atuar junto com show, né? Que eram números musicais, alguns esquetes, era um show de humor que variava números musicais, esquetes, etc. E aí a gente ficou muito animado o ano passado, foi bem legal, de fazer voltar com esse show. E a gente compôs algumas músicas novas, bolou alguns quadros, né, que tinham a ver com a realidade, tinha um grupo de bossa nova, os irmãos Bolsonova, que são os três filhos do Bolsonaro, que cantavam bossa nova. Era bem divertido. E a gente também conseguiu vários quadros do programa que a gente mostrava, porque a ideia do show era comemorar os 30 anos de carreira. Que é mais ou menos, estava fazendo mais ou menos 30 anos. Então a gente fez o show, rodou o Brasil, foi São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Recife, Maceió. E aí esse ano a pandemia tratou de acabar com tudo. Verdade, Aí, não sei se a mudou um gente pouquinho, volta, né? mas mudou um pouquinho. E você ainda produz algo com algum dos membros do programa? Não, Tem depois que a projetos? gente. Sim, depois que a gente acabou o programa, em 2010, né? Em 2012 a gente ainda fez o Cacete Planeta Vai Fundo, que foram 2 temporadas, que foi legal. Assim, eu acho que a gente não conseguiu mudar muito, entendeu? O que deveria, não conseguiu dar uma volta completa ali no negócio. Mas eu acho que tem quadros muito divertidos, se você for ver bem, você vai gostar. Depois a gente saiu, aí acabou, né? E a gente fez um programa no Multishow que eu gosto muito, que é um seriado, aí sim a gente tem uma volta, que é o Procurando Cacete Planeta, que é um seriado, né, que contava uma história de que a gente está bem ferrado, todo mundo separado, e aí a gente conta essa história, uma história que a gente se junta, está todo mundo na lama, é bem divertido, foram 2 temporadas também no Multishow, e depois, bom, a gente ainda cobriu Copa do Mundo, né, depois que o programa acabou, infelizmente aqui no Brasil, né, aquela do 7-1, Eu cobrimos a tava lá. Olimpíada, todos estavam. No 7-1 eu não fui, graças a Deus. Não quis. Podia ter ido, mas não fui. Estava o Cláudio e não me lembro, acho que o Hélio. Cláudio até brigou lá. Foi horror. E da Olimpíada, a gente fez junto. E fizemos um livro. Escrevemos um livro, a gente fez muitos livros, né, na nossa carreira, que aí sim era uma coisa paralela, a gente fazia e tal. Por acaso eu coordenava essa parte. Fizemos vários livros. Aí a gente escreveu um livro de história do Brasil. Propuseram para a gente, tá? Um editor propôs, o Peninha, na verdade. Peninha, Eduardo Bueno, nos Sim, sim. propôs. E escreveu um livro, obviamente, de humor de história do Brasil. A gente fez O Brasil do Caceta, um livro bem divertido, bem engraçado, que eu eu gosto bastante. E lançamos esse livro. E aí depois, realmente, aí os projetos são mais assim, não do grupo. Do grupo, a gente atualmente teve o show no ano passado e a pandemia deu uma, né, desencontrada. Não sei quando acabar a pandemia, não sei se vai ter mais, acho difícil. Mas existem projetos de individuais, projetos de 2, de 3, que mais ou menos cada um seguiu fazendo alguma coisa por sua conta e tal. Né? Eu lancei um livro no ano passado, eu me dedico mais a escrever, eu lancei um livro, um romance chamado Estão Matando os Humoristas, que é um romance policial,
de humor, né? Que quem quiser comprar, vai lá no meu blog. Eu tenho um blog também que eu estou tentando atualizar sempre, que é o www.betosilva.com.br. Está sempre lá, para não perder né? Está sempre com alguma coisa Você nova é bem ali. ativo lá nesse blog, né? Tenho sido ativo, tenho sido ativo. Estou aproveitando a pandemia para botar ele para funcionar e acho que está bem divertido. Estou me arriscando a fazer uns desenhos. Não sou um Reinaldo. O Reinaldo desenha muito, mas tem umas boas ideias ali. E eu boto lá, e os textos. É uma forma de me divertir e também é uma forma de. Aliás, eu estou aqui por causa do blog um pouco. Tem a ver. É. E escrevendo. E tem projetos também, mas aí estamos nas filas aí dessas produtoras, aí, dessas loucuras aí de audiovisual. Quer falar um pouco sobre algum desses projetos ou acha que Não, não porque vale? acho que ainda não são projetos que estão, né, ainda estão ali na boca. Estou na fila, né? Estão na fila. E a fila aqui é grande, né? Porque o audiovisual brasileiro, infelizmente, sofreu vários baques ultimamente, né? Mesmo antes da pandemia, já estava complicado, com a pandemia enrolou mais ainda. Mas alguma coisa vai voltar depois que acabar essa loucura aí, né? Espero que sim. Legal, Porque é a intenção, né? é a intenção, exatamente. Legal. Bom, deixa eu ver aqui, o pessoal tá comentando bastante, tem Ah, alguns legal. fãs seus aqui, o pessoal dizendo Que que bom. Nega Embaçada falou que foi em 3 shows seus, foi Sim, eu conheço. maravilhoso. Ela é O, fã. Ela foi lá em São Paulo. Foi 3 dias seguidos? Eu acho que sim. o Ricardo falou que foi no primeiro show no Manga Rosa. Caraca, isso é antigo. Esse é das antigas. O show do Manga Rosa é um show que nem tinha Cacete Planeta. Manga Rosa era um bar que tinha em Botafogo, de um amigo nosso, e a gente fez um show que era um coral, na verdade. O show era um coral, o nome era bem de época, porque era Coro de Pica, um nome um pouco pornográfico, que a gente cantava músicas de anúncios antigos. Era uma coisa assim divertida, assim. E a gente fez esse show, fazia esse show, foi o primeiro show assim que a gente fez. Tava todo mundo da Caceta e mais algumas pessoas, inclusive, que também faziam parte, que depois não ficaram no grupo. Né? Esse show é bem antigo. Esse aí é século XX raiz. A Nega Embaçada falou aqui, Grupo Capivara. O Grupo ah, Capivara era o grupo grupo- do Seu Creyson, né? Porque a gente tinha o Tabajara, as organizações Tabajara, o Seu Creyson foi criado para fazer oposição às organizações Tabajara. Então ele tinha o grupo dele, que era o Grupo Capivara. O Seu Creyson é um sucesso absurdo, né? O Seu Creyson foi candidato a presidente, você sabe, né? E a gente fez na época, que foi quando o Collor foi eleito, né? E a gente fez não? Collor? Não. Eu já nem me lembro mais que ano. Não, depois, bem depois. Não, bem depois. Mas a gente fez um comício, foi bem depois. Fez um comício em São Paulo, que a gente pulou um comício, que ia fazer um comício em São Paulo, assim, não ia fazer nada, ia fingir que era um comício. Só que quando chegou lá, tinha milhões de pessoas, milhares de pessoas, milhões é forte, milhares de pessoas, tinha muita gente, muita gente. Foi uma loucura o comício, foi cheio pra caramba, as pessoas levaram faixa. Não foi a gente que produziu a faixa, as pessoas levaram faixas. Então, se você vê a imagem, é um negócio grandioso. Foi grandioso de verdade. Foi uma coisa que nos impressionou, que o seu Creyson... E dizem que ele teve muito voto. Dizem que esse comício foi maior do que de outros candidatos de verdade, lá em São Paulo. Assim como dizem que o Macaco há Tião um teve humor mais e votos do política que aí, né? o... E às vezes até como Exatamente. uma forma de Direto. protesto também da população, né? Sim, com certeza. Foi o caso do Macaco Tião, que é muito anterior, né? Que a gente bancou o Macaco Tião, né? O Macaco Tião para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Ah, foram. Disseram na época que ele foi mais votado do que muita gente também. Mas isso não sei se é verdade. O Macaco Tião, não sei se você Mas lembra. O enfim, Macaco fica a Tião é um lenda, né? macaco... Eu É, era criança, mas era, lembro. Eu sou de 81. não me lembro que ano que foi o Macaco Tião. Eu acho que foi 88. Eu acho que foi 88. Você era bem novo. O Macaco Mas Tião lembro da história. ele era um macaco que fazia muito sucesso no zoológico do Rio de Janeiro.
todo mundo ia para ver o macaco. Ele tinha uma questão engraçada, porque ele era muito inteligente, ele percebia quando a autoridade chegava, e ele jogava cocô nas autoridades, era uma coisa muito louca. Chegava alguém importante, ele mirava no cara importante, ele sacava isso. E o zoológico estava fazendo sucesso, o diretor do zoológico resolveu patrocinar os animais, que as empresas patrocinassem os animais para dar uma verba. Então, lá, a Shell patrocinou o tigre, né? Esso, né? A Esso patrocinou o tigre, era o tigre da Esso, né? Uhum. E a gente tinha revista, a gente resolveu bancar o Macaco Tião. Então estava lá na jaula do Macaco Tião, estava escrito Caceta Planeta patrocina, Caceta Popular na época, patrocina o Macaco Tião. E na época da eleição da prefeitura, os candidatos ninguém estava satisfeito, então a gente lançou na revista o candidato, o Macaco Tião, para prefeito. Aquilo pegou de um jeito, e aí dizem que na época o voto ainda era de papel. Não, papel, né? Você escrevia, então dizem que as pessoas escreviam Macaco Tião, era o voto nulo, né? Então disseram que teve 400 mil votos. Eu acredito. Tu vai resgatando aí, você vê que a ligação de vocês com política sempre foi forte, né? A gente começou falando de algo e aprofundou muito, né? A gente sempre gostou. Agora, a gente tratava sempre de política, mas é óbvio que num programa semanal você tem alguns momentos que a política está morna, então você já isso não vai tratar. Mas tem épocas que a política está quente. No Brasil são muitas épocas. Eu imagino que os humoristas devam ralar muito na Dinamarca, deve ser muito difícil fazer humor na Dinamarca, mais do que aqui, porque lá nunca acontece nada. Aqui acontece. O Brasil muita coisa errada no nosso país, mas o Brasil é um país que é muito generoso com os seus humoristas, né? Porque realmente que dá de assunto é uma enormidade, né? Não tem escassez, né? Não. Olha, a gente já está se caminhando para o final. Teoricamente, essa live era de meia hora, mas o papo estava ótimo. A gente foi falando, já falamos 45 minutos. Que bom, que bom. Olha, a nega embaçada aqui, só o último recado que ela deu, ela falou que fez live com o Hélio Hubert, com Madureira, e quer que você faça uma live com ela. Enfim, depois ela te manda um inbox aí. Que ela tem. Isso, tranquilo, não tem problema. Eu me lembro dela, foi no nosso show. Ela não foi no show. Adriana Zebulun. Obrigado, Adriana. Ela falou que foi. Bom. A Adriana, diretora aí da casa, falou que é muito bom te ouvir, agradeceu. Que bom. Bom, você quer deixar um recado final, o pessoal que acompanhou a gente até agora e que vai acompanhar também, essa live vai ficar gravada e depois vai estar em todos os nossos canais? Bom. Não, eu queria agradecer muito pelo convite, é muito sempre bom falar sobre o grupo, sobre as coisas. Eu queria agradecer a Adriana por ter chamado, você também, né, por ter mediado aí. E pedir para as pessoas irem no meu blog, que está divertido, www.betosilva.com.br, e fazer um jabazinho do meu livro, Estou Matando os Humoristas. Lá no blog você tem como comprar, está bem divertido também. E continuem vendo as coisas do Caceta, que volta e meia tem aqui e ali alguma coisa, né? A gente está participando de milhões de lives, como a outra falou, como todo mundo, né? A praga das lives. Não é uma praga, tem muitas muito boas, espero que essa tenha sido. É isso, obrigado a todos por terem assistido aí, e é isso aí, um abraço para todos. E para você Humberto, também. muito obrigado aí pela disponibilidade aí, foi um prazer. Tá? Vou acessar seu blog, vou comprar o livro, já me interessei. E depois eu mando meus comentários. Tá ótimo, muito bom. Eu agradeço os comentários, é sempre bom. Valeu. Obrigado. Valeu. Muito obrigado. Bom, gente. Um abraço. Valeu, gente. A live vai ficar gravada e no dia 10 de dezembro, nossa próxima live vai ser Jogos na Educação e nas Corporações com Carol Sanches. Muito obrigado aí pela presença de todos. Valeu, Beto. Abraço. Valeu, gente.